Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que é princípio de dores mencionado por Cristo? Já estamos vivendo este momento ou será apenas na grande tribulação? A Bíblia tem a resposta e vamos mostrar nesse vídeo aqui se já estamos ou não no princípio de dores. E se você gostar, dá um cliquezinho em gostei, que não custa nada. Se não for inscrito, se inscreva. Se você não for notificado quando eu postar um vídeo, entre no canal que eu posto pelo menos 3 ou 4 vídeos por semana. Em Mateus capítulo 24, Jesus, no Monte das Oliveiras, falou sobre o princípio de dores. Isso dentro de um texto de duplo sentido, onde também disse sobre a destruição do templo. Dentro do contexto, fica claro que o princípio de dores será antes da grande tribulação e leva a crer que já estamos vivendo este momento, analisando os acontecimentos que Jesus disse que haveria antes do fim do mundo, antes de sua volta. Este acontecimento chamado princípio de dores. Vamos ler Mateus 24 para melhor compreensão. Veja na sua tela. Vamos ler e ao mesmo tempo analisando. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso é guerra que sempre existiu, né? Mas também são sinais. Fomes, que está cada vez pior no mundo. Peste é o mesmo que epidemia, como o coronavírus, que é o atual. Terremotos em vários lugares. Agora preste atenção. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. É apenas o princípio, sinal que o pior ainda está por vir. Então, tudo que eu citei agora, que está escrito na Bíblia, já está acontecendo. Veja que Jesus disse que os sinais da volta de Jesus é chamado de princípio de dores. Sinal que o pior ainda estaria por vir, ou ainda está por vir, pelo fato de ser chamado de princípio, que é o mesmo que início ou sinais. Início de alguma coisa, ou sinais que haverá outras coisas. Neste caso é que o pior ainda está por vir. Princípio de dores podemos assimilar a mulher grávida prestes a dar à luz. Ela sente dores, ela sente o princípio da dor do parto, como sinal que o nascimento está próximo e que a dor poderá piorar. O princípio de dores são os sinais que anunciam a volta de Cristo. Quanto mais os sinais aumentam de intensidade, mais próximo está o fim, mais próximo está a volta de Cristo. A volta de Cristo ninguém sabe o dia, conforme Jesus disse em Mateus 24, 36, que ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então Jesus, quando esteve aqui na terra, em forma de homem, ele não sabia o dia de sua volta. Mas quando ele voltou ao céu, ele reassumiu a mesma glória que tinha antes de vir à terra. Então o dia ninguém sabe, mas existem os sinais. Deus deixou os sinais que aconteceriam e aumentariam de intensidade conforme o fim se aproxima. Por exemplo, nós, deste momento aqui em que vivemos, no século XXI,
Vimos com os nossos próprios olhos a evolução da ciência e da tecnologia, que aumentou muito de 100 anos para cá. Nós estamos vivendo numa época que a ciência, que a tecnologia evoluiu muito, mais do que há 100 anos atrás. Há pouco mais de 100 anos atrás não tinha avião, não tinha carro, não tinha TV, internet e celular. No nosso tempo aqui, no meu tempo, o que eu vi evoluindo? Eu vi a internet, que é uma novidade. Quando eu era criança não existia internet. O celular, a evolução do celular, que hoje temos o smartphone e há pouco tempo não tinha. A evolução da televisão, que quando eu era criança, adolescente, era aquelas TV preto e branco de caixa de madeira, né, com aquele canal de rodar com a mão. E hoje já era, hoje é uma TV de tela fina. Evoluiu. Quem é de 50, 60, 70 anos atrás não viu nada do que nós vemos agora. O que é isso? Ciência. A ciência ia se multiplicar. A sabedoria humana iria se multiplicar. Hoje podemos comunicar com pessoas de qualquer parte do mundo na hora, até mesmo por vídeo, né? É a ciência a serviço do bem para quem usa para o bem. E veja que nos versículos que já lemos, onde cita alguns acontecimentos que antecedem a volta de Cristo, que são os princípios de dores, mas veja que diz, não é o fim. É um prenúncio do fim, é um anúncio que o fim, quanto mais evolui, mais próximo está o fim. Agora vamos ler mais alguns versículos onde mostra quando será o fim e que outros sinais também haverão. Veja na sua tela. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui no Brasil tem de sobra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está acontecendo. Apostasia nas igrejas, mundanismos nas igrejas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então o princípio de dores, conforme Jesus disse, ainda não é o fim. Então o fim será aqui, no verso 14. Né? O evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, daí então virá o fim. Certa vez eu li num livro que dizia assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Tanto Jesus quanto na Bíblia nos adverte sobre a vigilância. Você tem que vigiar, porque você não sabe o dia que Cristo volta. Temos que andar preparado. Ainda que Jesus não volte esse ano aqui, mas a pessoa pode morrer. Você pode duvidar que Jesus volte esse ano aqui, mas ele pode voltar para a pessoa. A pessoa pode morrer, e daí? Se morrer perdido, não tem mais volta. Terá que aguardar a ressurreição da condenação. Morrer perdido é um caminho sem volta. Hebreus 9, 27 diz: após a morte segue-se o juízo. Para o perdido, após a morte, ele vai aguardar o juízo, aguardar a ressurreição do corpo para o juízo final e a condenação eterna. Então está claro na Bíblia. Mateus 24, o verso 8 e o verso 14, deixou claro que princípios de dores é o que vivemos nos dias atuais. É um prenúncio da volta de Cristo. São sinais da volta de Cristo. E o verso 14 diz que o Evangelho será pregado no mundo todo. Mas provavelmente nesse tempo aí também estaremos nos princípios de dores. Sempre houve princípio de dores. Por exemplo, hoje temos o coronavírus. Há cerca de 100 anos atrás, houve a gripe espanhola, que matou milhares e milhares, ou milhões, não sei, não me lembro,
mas matou muitas e muitas pessoas. Quantos diziam, a volta de Cristo está próxima? Então sempre houve os sinais. Se não houvesse sinais há 100 anos atrás, as pessoas diriam que a volta de Jesus está longe porque não há sinais. Por isso sempre houve terremoto, guerra, fome, pestes, justamente para que as pessoas vejam que o fim está próximo. Veja que a profecia de Joel 2:28, ele diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esses últimos dias se cumpriu no dia de Pentecostes. Já se passou mais de 2000 anos. Então, o salvo, ele vive todo dia como se Cristo voltasse amanhã. Para eles, Jesus não voltou naqueles dias, mas eles já morreram. E quem morreu perdido não tem mais volta. É isso aí então. Se gostou, dá aí um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.